Olá, amiga da Central, nos encontramos aqui em Bom Despacho no novo fórum para conversarmos com ela, doutora Rafaela Rodrigues Moreira Lima, que é diretora do foro e também coordenadora do Sejusc. Doutora, obrigado de já se dispor a conversar conosco. Boa noite, Denis, a todos os ouvintes da Rádio Central. Obrigada a nós aqui do Judiciário pela abertura desse espaço, realmente para tratar de um assunto que entendo ser de interesse da comunidade como um todo. Doutora Rafaela, qual o objetivo principal do casamento comunitário promovido pelo Sejusc de Bom Despacho e como ele beneficia a comunidade? Certo. Primeiro, para situar os ouvintes, o Sejusc, como nós falamos, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, ele é um instrumento do Poder Judiciário colocado à disposição da população que visa o atendimento tanto na fase antes do processo, a gente fala, o pré-processual, quanto na fase processual, quer dizer, já há um processo em curso, e também temos o setor da cidadania. E esse setor da cidadania, eu particularmente acho ele muito importante, porque ele é voltado para atender a população em vários segmentos, como, por exemplo, essa realização do casamento comunitário, para direcionar, às vezes, aquela pessoa que não sabe, ela sabe que tem um direito, mas não sabe onde procurar, qual setor, se é judicial ou administrativo. Então, ele serve para realmente orientar o cidadão a melhor forma de resolver um problema que ele tenha, relacionado ou não à justiça. E dentro desse setor cidadania, um dos projetos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça é a realização desses casamentos comunitários ou da conversão da união estável em casamento. Por quê? Por quê e para quê? Visando primordialmente assegurar direitos. A gente vê aqui no Judiciário que muitas demandas envolvem direito de família ou sucessório de casais que não regularizaram essa união estável enquanto estavam juntos, e aí depois, por um falecimento ou mesmo a dissolução dessa união estável, gera transtornos para as partes, seja pela dificuldade, às vezes, de comprovar, e só de ter que esperar o trâmite de um processo, normal de um processo, para ter um direito assegurado. Então, em questões previdenciárias, vai ajudar essa parte que já tem formalizado o casamento, questão que envolve direito das sucessões, e também em relação aos filhos, que também passam a ter automaticamente o resguardo dos pais. Também, por exemplo, uma viagem que queira fazer, um pai pode autorizar com o consentimento do outro, é claro. Então, realmente reflete em várias outras questões que não só para os envolvidos. Então, nosso objetivo é garantir direitos das pessoas. Bem, e quais os requisitos necessários para que os casais possam participar do casamento comunitário e como eles podem se inscrever? Há algum custo também, doutora? Não, primeiramente não há custo, é um serviço que está sendo colocado à disposição da população, e nós colocamos alguns requisitos, porque infelizmente nós não vamos conseguir atender a todas as pessoas. Então colocamos a idade, 18 anos, pelo menos 1 ano de união estável, que apesar da legislação não exigir esse requisito do tempo, é para que haja um mínimo de amadurecimento daquela relação e que os casais já estejam prontos para esse passo. Colocamos também um limite de renda, que são pessoas com renda, o casal com renda mensal até 4 salários mínimos. Interessados podem nos procurar aqui no Sejusc, nas instalações do novo fórum, Avenida Marco Túlio Gonçalves Quirino, número 240, aqui no bairro Gran Parque. Ou então também a Defensoria é uma parceira também neste projeto e está também recebendo as inscrições lá no antigo fórum, que é na Rua Faustino Teixeira, número 92. Doutora Rafaela, você poderia nos contar um pouco sobre o processo de organização do evento? Quais parcerias e recursos são utilizados para garantir que tudo ocorra de forma adequada? Infelizmente, nós não temos uma verba oficial para a realização desse evento. Então, a gente conta com doações, patrocínios da comunidade, de pessoas que estejam engajadas e que tenham disponibilidade de nos ajudar. Nós já firmamos algumas parcerias com o comércio local, mas ainda precisamos. Então, quem tiver disponibilidade, quiser nos ajudar, pode entrar em contato aqui também no Sejusc, que nós estamos abertos a todo tipo de ajuda, seja material de divulgação ou até bens para a realização do evento, quem quiser doar, um refrigerante, um docinho, e também para a organização em si. O local, a gente ainda provavelmente vai ser realizado no SESC, mas ainda isso está um pouco em aberto. Enfim, a ornamentação, nós precisamos de cadeira,
flores. Inclusive, Denis, nós já temos alguns parceiros. A Prefeitura Municipal de Bom Despacho já está nos ajudando. Também o Cicobi Credibom e o Instituto Federal de Minas Gerais. Mas ainda há espaço para fotógrafos, buffet, serviço de papelaria. Então, nós queríamos convidar a comunidade mesmo a abraçar esse evento, que eu espero que seja o primeiro de outros que nós desejamos desenvolver aqui com a comunidade. E como o Sejusc de Bom Despacho trata questões relacionadas à inclusão e diversidade durante o casamento comunitário? As inscrições estão abertas para qualquer casal, inclusive uniões homoafetivas, pessoas com deficiência que estejam interessadas em regularizar sua situação. E como eu disse, o mais importante é o papel de inclusão dessas pessoas e resguardo de direitos, porque muitas das vezes há uma marginalização ou pelo menos um déficit dessas pessoas em buscar e ter direitos garantidos. Então, essa também é uma forma de contribuir para a garantia desses direitos. Doutora Rafaela, quais os principais desafios enfrentados na realização do casamento comunitário e como a equipe trabalha para superá-los? Bom, desafios nós temos de ordem econômica, como falamos anteriormente, mas também sobre realmente o engajamento da população, até para saber quem tem direito, quem pode participar. Então, em relação a documentos, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que exige uma documentação diferenciada. Não, a gente precisa de documentos pessoais das partes, atualizado, comprovante de endereço e, se possível, também um comprovante de renda, porque nós tivemos que fazer essa limitação de renda. Felizmente, não poderíamos atender a todo mundo. Mas isso é possível a pessoa vir aqui, pedir a orientação, isso vai ser esclarecido. E também, se tiver falta de algum documento, o Sejusc também vai atuar para solucionar essa questão. Então, é mais assim, a pessoa tem que ter o interesse de participar, que nós vamos trabalhar para que tudo dê certo. As questões financeiras, a gente está trabalhando com o apoio, dos patrocinadores e da sociedade civil, como eu falei. E, por fim, é realmente a divulgação. E esse, Denis, é importante muito o trabalho da rádio, dos veículos de comunicação locais, porque é a partir deles que nós vamos conseguir fazer com que as pessoas tenham conhecimento do evento e possam ser beneficiados. Há previsão de realização do casamento comunitário aqui em Bom Despacho? Se sim, quando e onde? A data, a gente está trabalhando com a data inicialmente para o dia 13/6, às 19 horas, no SESC, que é o novo prédio do Instituto Federal de Minas Gerais. Mas ainda pode haver uma modificação, mas isso também será previamente comunicado. O importante agora é que as pessoas realmente busquem, a depender da demanda, a gente pode abrir novas vagas. Inicialmente seria previsto para 15 casais, mas se a demanda for maior, a gente, com prazer, gostaria de atender mais pessoas. Conversamos sobre o primeiro mutirão de conversão de união estável para casamento civil aqui em Bom Despacho com a doutora Rafaela. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, Denis, a você e a todos os seus ouvintes. Agradeço também as pessoas que estão envolvidas no projeto aqui no fórum. Temos o setor próprio do Sejusc, também a Renata, assistente social, e todos os colaboradores que estão realmente apoiando essa iniciativa. Muito obrigada a todos. Web Rádio Central.